Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 24 de abril de 2021. Faz um tempo que eu tô para gravar esse vídeo para vocês. Como que tá sendo a nossa vida aqui, né? Cuidando do meu pai, principalmente depois da partida da minha mãe. Como que é ter um pai acamado? Quando a gente tá com saúde, tá tudo bem. O problema é quando alguém adoece. Por isso que eu digo que a saúde é o nosso bem mais precioso. O restante a gente dá um jeito. Em junho, mais ou menos, de 2016, o meu pai, ele tinha problema de úlceras varicosas na perna, sabe? Sabe aquelas feridas que dá bem na canelinha, na canela dos idosos? Então essa ferida abria, fechava, cicatrizava e ele não cuidava muito. Começou a inventar de cuidar por conta própria, ficava sabendo de um chá, de um banho de erva, não sei o que, e às vezes essa ferida aumentava, até que chegou um momento que abriu mesmo, tava vazando água, sabe, minando água na perna dele, e a gente obrigou meu pai a ir pro hospital. O médico resolveu interná-lo para poder cuidar direitinho, e eles estavam até cogitando uma cirurgia vascular. Na época eu estava grávida da Luna. Eu estava no 6º, 7º mês. Tava barriguda. Curtindo muito a minha gestação. Enfim, eu lembro que eu fui barriguda dirigindo. Fui lá levar meu pai e minha mãe. Deixei eles na porta do hospital e eu não entrei. E ele foi caminhando. Ele estava super bem, né? E aí internou. E minha mãe falou, olha, Chacão. Meu pai chama Yoshiaki. E ele tem apelido de Chacão, tá? E aí minha mãe falou assim, Chacão, eu vou pra casa, né? Não tem necessidade de eu ficar aqui presa nesse hospital com você, sendo que você tá bem. Então eu volto todos os dias, eu vim aqui um pouquinho. As enfermeiras relataram que elas entraram no quarto, ele tava sozinho, né? Pra levar a bandeja de janta pra ele. Aí deram a janta. Quando elas foram recolher a bandeja, ele estava desmaiado em cima da bandeja, desacordado. Ele teve AVC, né? Um acidente vascular cerebral. Graças a Deus ele estava dentro do hospital e foi socorrido prontamente. E aí foi aquela loucura, né, gente? UTI, todo mundo meio que inconformado, o que tinha acontecido. E foi uma luta aquele UTI. Ele chegou a ficar quase um mês desacordado, gente. Um mês desacordado. E eu me lembro que eu fui barriguda lá visitar ele. E era como se fosse um coma, né? Mas ele escutava a gente. Pai? O senhor tá ouvindo a gente, pai? Tenta abrir o olho. Abre a mão, pai, abre a mão. Abre, isso, muito bem, pai. Fecha a mão agora, fecha. Olha lá, viu? Agora vamos mexer a perna aqui. Abre os olhos. Aí, pai, isso. Abre os olhos. Boa, depois dessa eu vou gritar até vai Palmeiras. Olha o Adri, disse que virou palmeirense. Grita então. Aí família, obrigado pelas orações, fala. Eu tô reagindo e tô melhorando, ó. Já tá melhorando os meus reflexos. Tá bom? Muito obrigado aí, fala pra família. Levanta o braço pra agradecer. Levanta o braço. Isso, muito bem. Minha mãe ficou muito apavorada. Minha mãe é aquela senhora, sabe? Aquela esposa cuidadosa, né? Com o marido, tudo, enfermeira, né, aposentada, então ela conhece todos os procedimentos, sabe, quando tá grave, então os médicos não escondem nada dela, assim. Ele chegou a ficar 3 meses internado. Na realidade, não foi um único AVC, foram 5 AVCs que ele teve, um seguido do outro. Lesou uma parte do cérebro, mas até chegar, né, nessa conclusão, porque até aí, então, a gente não sabe o desastre. O tamanho, né, das consequências. É muito demorada essa recuperação. Quanto tempo isso vai levar, né? E os médicos costumam dizer assim, é como imagina uma avenida, né, com várias ruas, né, o cérebro. Então, quando você fecha uma rua, pode ser que o seu cérebro ele mude o caminho, ele mude a rota. Ele abra outros caminhos. Tivemos um probleminha com o convênio, né? Porque ele tinha alta, mas ele tinha que receber tratamento home care,
né? Ou seja, é o mesmo tratamento dispensado no hospital, o convênio tinha que dar para ele em casa. E se eu, como advogada, eu tive que entrar com uma medida judicial. A Luna nasceu no dia 3 de setembro de 2016. No dia 2 de setembro de 2016, eu me lembro de uma cena, eu dentro do carro, na frente do fórum, peguei o carro sozinha. Não podia, mas eu peguei o carro sozinha e fui porque eu tinha que despachar, não saía a liminar, né? E eu não podia me internar para ter minha filha sem saber, né? Sem ter ajudado meu pai. Eu me lembro que eu fiquei dando voltas em volta do fórum com o carro, tentando achar uma vaga de gestante que não tem, porque eu tava tão barriguda que eu já quase não conseguia nem andar. E aí eu me lembro de uma amiga me ligando. Naquele momento eu estava com o carro estacionado e minha amiga ligou e falou: saiu a liminar. Aí eu me lembro que eu debrucei no volante, chorei muito, um choro assim de alívio, sabe, de poder me internar para ter a minha filha tranquila. E ele teve que aprender tudo de novo, gente. Ele teve que aprender a falar, ele teve que aprender a, sabe, foi todo um trabalho para ele abrir os olhos e a gente foi curtindo toda essa evolução dele. Abre os olhos. Isso, pai, isso. Isso, pai. Vai, olha aqui, ó, que eu vou mandar pra Samanta, ó. Olha lá, olha pra Samanta. Isso. Você tá rindo, tio? É, tio, só você mesmo, viu, mano? Olha, o único fogo de uísque com o meu tio que eu tomei foi com você, viu? Ih, tá namorando, hein? Vou mandar pros netos pra ver, ó. Fecha a mão. Fecha aí, vai. Fecha a mão. Fecha a mão. Fala o coração, mamãe. É. Foi quase. Agora, faz nelas agora, nelas. Rô, me fala a tabuada do 4. 1, 4, 8, 20. Café. Isso. Agora fala assim. Palmeiras, fala Palmeiras. Palmeiras. Ó, Palmeiras. esse você tem que falar, hein? Palmeiras. Aê! Isso. Começa de novo, chefão. A Anja, fisioterapeuta. A mão esquerda. Aê! Toca um violão. Uhul, olha! Muito bem, hein? Força, isso e vamos. Vamos, força. Toda a rotina da minha mãe, principalmente, porque a gente teve que estruturar toda a casa para ele, né? Ele estava acamado, ele é pesado,
Então foi muito difícil essa adaptação inicial, sabe? E nesse momento eu dou graças a Deus que eu tenho dois irmãos, somos em 3, porque eu não podia ajudar muito, né? Eu tava lá, tinha acabado de ter minha filha, a Lolo pequenininha, então meus irmãos ajudaram muito minha mãe nesse momento, né? E ao mesmo tempo a minha mãe também queria estar do meu lado para me ajudar e não podia, então teve toda aí foi muito triste nesse ponto, assim, pra família, muito difícil. Mas minha mãe segurou bem a onda, viu, gente? Minha mãe, enfermeira aposentada, foi uma guerreira. A gente costuma dizer assim, em aspas, acabou a vida dela, a liberdade dela. Tudo era cronometrado, né? O tempinho que ela tinha para ir ao médico, para fazer as coisas dela. Porque um idoso acamado é um bebê gigante, sabe? Então eu percebi nitidamente o quanto minha mãe envelheceu, o quanto minha mãe definhou, sabe? E ela cuidava muito bem do meu pai, muito, muito. Como ele ficava muito tempo deitado, né? Ele nunca teve aquelas feridas, sabe? Aquelas feridas na pele, escaras que chama, né? Por ficar muito tempo deitado. Então os enfermeiros elogiavam muito minha mãe, porque meu pai sempre foi muito bem cuidado. Só que assim, muita dificuldade, sabe? Pra movimentar o meu pai, pra sentar, pra deitar. Chegou um certo ponto que a minha mãe tava até com o tendão do braço rompido, sabe? Porque querendo ou não você faz esforço. Muita roupa de cama que lava, solta xixi, né? Cocô. E ela tomou aquilo pra ela, sabe? Era como se fosse o bebê dela. Às vezes eu olhava pra minha mãe, era como se ela tivesse estudado a vida inteira pra cuidar do meu pai. Né? Então era até bonito de se ver, gente, sempre com muito amor, muito carinho. Então às vezes a gente ligava, ela, ele não me deixou dormir, acordou a noite inteira, quer ligar a televisão, quer comer fora de hora, quer, né? E às vezes a gente chegava lá, ela tava com um prato de comida 3 horas da tarde e falava, mãe, por que a senhora não almoçou ainda? Ele não deixou. Então eu conversava muito com ele, mas era como se não falasse nada, entrava por um ouvido e saía pelo outro, gente. E a minha mãe foi definhando, ela foi se dedicando totalmente a ele. E isso me deixava muito triste, porque minha mãe, eu queria que ela tivesse uma vida, né, de uma idosa, que ela viajasse, que ela passeasse, mas a cabeça dela estava o tempo inteiro ligada no meu pai. E ele aproveitando um pouco disso. É isso que acontece muito, gente. Ele chamava ela o tempo inteiro. Quando a gente ligava para ela, conversando um pouquinho por telefone, era o tempo inteiro ele chamando ela ficava nervosa, irritada, sabe? Ele deixa eu conversar, ele queria ela o tempo inteiro próximo dele, né? Então a gente percebe que o idoso, ele, quando tem esses cuidados, no caso do meu pai, ele acabou abusando um pouco. Eles acabam sendo um pouco egoístas, vamos dizer, sabe? Sem pensar que é tudo pra ele. Minha mãe era os braços e as pernas do meu pai. Eu quero isso, ela ia pegar. Eu quero isso, tô com vontade de comer isso, tal. Então ela ficou o tempo inteiro se dedicando pra ele. E às vezes eu dava umas broncas nele, pai, não é assim. Você tem que deixar ela dormir. Como que alguém fica sem dormir? Então eu escutei muitas vezes minha mãe falando, ele não me deixou dormir. E aí o que acontece? De manhã os enfermeiros já vinham pra dar banho, já tinha aquela rotina, né, de fisioterapia, tudo, ela não conseguia mais dormir. Chegou num ponto assim de eu pensar, eu não consigo mais fazer. O que eu posso fazer pra ajudar minha mãe? Né? Tinha uma pessoa que ia lá de vez em quando ajudá-la, né, na semana, mas era a casa deles, era o conforto deles, sabe, era a intimidade deles, não tinha como deixar alguém lá o tempo inteiro, sabe? Minha mãe e meu pai não iam aceitar isso também, então ela cuidava deles, chegava depois do almoço, eles dormiam, sabe? Dormia aquele soninho da tarde, tranquilo, como que ia deixar alguém ali o tempo inteiro? Então era bem difícil pra gente como ajudá-los, sabe? Então a gente tava sempre lá, uns mais, uns menos, cada um fazia o que dava, né? Você, nessa data querida, muitas felicidades. Olha lá. Ele foi se recuperando,
foi ficando forte, voltou a falar, só que andar não. Ele teve uma lesão do lado esquerdo, na verdade foi do lado direito do cérebro que paralisa o lado esquerdo, então ele ficou com o lado do corpo, o lado esquerdo totalmente paralisado. Então ele teve, atingir um pouquinho a fala, atingiu um pouquinho a visão dele do lado esquerdo. Bom, mas aí a minha mãe foi embora.